Olá! Todos nós passamos por inúmeras crises em nossas vidas e quando elas chegam, parecem que vieram para nos destruir, para acabar com os nossos sonhos. Como nós nos portamos diante de uma crise? Somos frágeis, resilientes ou antifrágeis? Particularmente, eu aprendi muito ao preparar essa palestra e eu espero de coração que ela te ajude a encarar as crises da vida sob uma nova perspectiva. Fique com Deus e um grande abraço. Boa noite. Que Jesus nos abençoe, derrame bênçãos de paz e de amor sobre todos nós. E que ao final dessa noite, todos nós possamos sair daqui mais leves, mais fortalecidos e mais esperançosos. Existe um provérbio oriental muito conhecido que diz assim: homens fortes criam tempos fáceis e tempos fáceis geram homens fracos. Mas homens fracos criam tempos difíceis e tempos difíceis geram homens fortes. Ou seja, em tempos de abundância, de facilidades, de conforto, existe uma tendência de as pessoas serem mais fracas emocionalmente, psicologicamente e espiritualmente falando, porque normalmente em tempos assim as pessoas costumam ser mais condescendentes com o outro e com elas mesmas. Por exemplo, se as pessoas não estão passando por um momento de crise, um momento de dificuldade, se está tudo bem com a família, se está tudo bem com o emprego, com o negócio, se está tudo bem com a saúde, as pessoas costumam procurar Deus. Se os filhos recebem tudo de seus pais, eles se esforçam para alcançar a sua independência financeira? Se nós temos um emprego, a gente se prepara, a gente procura se especializar para quando surgir uma nova oportunidade de carreira? Então, tempos fáceis geram homens fracos e tempos difíceis, períodos de escassez, de necessidade, existe uma tendência de as pessoas serem fortes, porque normalmente em tempos difíceis nós fazemos coisas que normalmente em tempos de facilidade não faríamos, e uma delas é nos espiritualizar. Um outro exemplo, durante a pandemia, quantas pessoas descobriram novas aptidões e mudaram de profissão, abriram novos negócios e hoje são até empresários de sucesso. Então, tempos difíceis geram pessoas fortes. E então esse ditado nos leva a refletir que a adversidade é um fator assim muito importante para o nosso desenvolvimento, ao desenvolvimento da nossa força interior e da nossa capacidade de superação. Materiais considerados frágeis quebram quando sofrem uma pressão, como por exemplo os vidros, as cerâmicas. E materiais considerados resilientes, eles costumam retomar a sua forma original quando eles são submetidos a uma força maior ou a uma pressão, a uma deformação.
como por exemplo as espumas, borrachas. E faz muito tempo já que nós ouvimos dizer que nós precisamos ser pessoas resilientes, ou seja, precisamos ter uma maior capacidade de nos adaptar a uma determinada situação, termos uma resistência maior diante das dificuldades, passarmos por uma crise com equilíbrio. Mas, na verdade, nós temos que ser mais que resilientes, porque se a gente for no conceito de resiliente é a gente se dobrar diante de uma dificuldade e retornar ao nosso ponto inicial. Só que a gente precisa mais do que isso. A gente precisa aprender, a gente precisa extrair todos os ensinamentos, tudo o que aquela situação pode nos proporcionar para o nosso crescimento, para a nossa melhoria. E Nassim Nicholas Taleb escreveu um livro sobre isso, e ele chamou esse conceito de você se tornar alguém melhor quando passa por uma crise de antifrágil. Alguém já ouviu esse termo antes? Antifrágil é o contrário de frágil. E ele explica isso, esse conceito, no livro que ele escreveu, que se chama Antifrágil, Coisas que se Beneficiam com o Caos. Esse livro ele foi publicado em 2012. E só para reforçar esse conceito, recentemente eu assisti um vídeo de uma jovem, uma mulher jovem e muito bem sucedida profissionalmente. Ela era engenheira química e depois ela percebeu que ela gostava de investimentos e ela mudou de área e abriu uma empresa de investimentos no exterior. E nesse vídeo ela falou assim: diante de toda situação ruim, difícil ou de uma crítica na minha vida, eu saí ou mais rica, ou mais bonita, ou mais inteligente, ou mais esperta. Então, essa moça, essa jovem bem-sucedida, ela se utiliza das situações difíceis, das críticas, como uma alavanca para a sua melhoria, para o seu crescimento. Ela se utiliza daquilo para ter forças para conseguir algo a mais na vida dela. Então nós podemos dizer que ela é uma pessoa antifrágil. Mas ser antifrágil não significa que nós não iremos sofrer diante das crises. É claro que a gente sofre diante de situações difíceis, situações ruins na nossa vida. É claro que a gente sofre diante de um desemprego, a gente sofre diante de uma doença, a gente sofre diante de uma separação, a gente sofre diante de uma calúnia, de uma traição, e a gente sofre imensamente diante da perda de um ser amado. Não tem como não sofrer. E com relação a isso, Jesus não nos enganou, ele foi claro conosco. O que Jesus nos disse? Em João 16:33, Jesus nos disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Tende bom ânimo, tende bom ânimo, tende bom ânimo. Tenhamos todos nós bom ânimo. E lá no começo, por que nós dissemos que em tempos fáceis há uma tendência de as pessoas serem fracas e em tempos difíceis há uma tendência de as pessoas serem fortes?
Por que nós usamos esse termo, tendência? Porque somos seres individuais e cada um de nós tem o seu livre arbítrio e cada um pode aprender rapidamente diante de uma crise, de uma lição da vida, ou pode demorar a assimilar esse aprendizado. E aí o que acontece? Essa lição, ela se repete até que a pessoa assimile aquele aprendizado. Isso pode se repetir várias vezes nessa vida ou em outras vidas. Não existem algumas situações na vida da gente que parece que se repetem? A gente consegue solucionar um problema, daqui a pouco vem outro parecido e a gente fica patinando, repetindo aquela situação na nossa vida. Como na escola, a gente não repete de ano. Por quê? Porque as aflições, as crises, as dores, elas têm uma função em nossas vidas. Elas são instrumentos pedagógicos e de purificação das nossas almas. Então, elas têm assim a função de dizer assim pra gente: ei, você não está muito parada? Ei, você não precisa caminhar um pouco? Ei, você, será que não está na hora de progredir, de crescer? E ei, você não precisa crescer também, progredir, fazer alguma coisa para a sua evolução? Por isso, diante de uma dificuldade, de uma crise, nós não podemos nos deixar derrotar, nós não podemos desistir. E quando estivermos assim nos sentindo cansados e oprimidos, lembremos do ensinamento que Jesus nos deixou em Mateus capítulo 11, versículos 28 a 30. O que Jesus nos disse? Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Olha que mensagem de esperança e consoladora Jesus nos deixou. Você se sente cansado? Você se sente oprimido? Então vem para mim e aprende comigo a ser manso e humilde de coração. Vem para mim e assimila os meus ensinamentos de amor e de caridade. Mas não só aquela caridade material, mas a caridade que está descrita na questão 886 do Livro dos Espíritos. Lá é dito que caridade é benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Jesus, com essa mensagem, ele nos fez um convite para nós trilharmos um caminho de leveza. Porque o que pesa menos? O que é mais leve? Amar ou odiar? Perdoar ou carregar mágoas? A generosidade ou o egoísmo? O que pesa menos? O autodomínio ou o descontrole emocional? O que é mais leve para a gente carregar? O orgulho ou a humildade? Então, Jesus deixou muito claro esse convite para nós, mas nós temos insistido em não aceitar esse convite de Jesus. E acabamos criando crises
situações difíceis em nossas vidas que são desnecessárias, porque elas são frutos da nossa rebeldia e da nossa forma de agir, do nosso caráter, da nossa infantilidade, porque muitas vezes a gente prefere ainda caminhar por esses caminhos tortuosos. Aí a gente acaba sendo vítima de nós mesmos. Somos vítimas da nossa imprevidência, que pode nos custar um acidente, que pode nos custar a perda da nossa saúde, pode nos custar, de repente, até a nossa vida ou a vida de um ser amado. Somos vítimas do nosso orgulho, que por causa deles, muitas vezes perdemos afeições, perdemos amizades. Somos vítimas da nossa ambição, que muitas vezes por causa dela fazemos coisas que não deveríamos fazer, como corromper, passar por cima de outras pessoas, tudo por dinheiro, por poder, por ganância. Somos vítimas da nossa falta de moderação no agir e no falar. Agimos, fazemos coisas e falamos coisas que, quando nos damos conta, nós estragamos relacionamentos antigos, perdemos pessoas amadas por causa da nossa fala impensada, do nosso modo de agir impensado. Somos vítimas dos nossos excessos na alimentação, excessos no uso de drogas lícitas ou ilícitas. Somos vítimas dos nossos descontroles emocionais, que tanto mal causam à nossa saúde e à nossa boa convivência familiar ou mesmo social, não é verdade? E às vezes nós cometemos atos muito graves que ferem as leis de amor e de perfeição que regem o universo. E esses erros são tão graves às vezes que depois, nessa vida ou em outras vidas, as consequências chegam até nós em forma de fatalidades. E aí nós passamos por situações diversas, entre elas podemos citar algumas como incapacidades físicas, doenças congênitas, a perda de um arrimo de família, a perda da nossa casa por um acidente, por enchente, um incêndio, pessoas que nascem e são abandonadas por seus pais, ou aquelas situações em que a gente quer muito ter um filho, mas não consegue. Então a gente acaba passando por experiências muito difíceis, fatalidades que são consequências do nosso passado, que às vezes não nos lembramos mais. Agora, não quer dizer que se estamos passando ou já passamos por uma situação dessa, que seja porque violamos as leis de Deus. De repente, estamos passando por tudo isso por necessidade de passar essa experiência e crescer com ela. Então, o que acontece geralmente? Quando acontecem essas situações difíceis que a gente enfrenta aí no nosso dia a dia, o que a gente faz? A gente começa a procurar um culpado. Culpamos Deus, culpamos o outro, culpamos o governo, culpamos a economia do país, culpamos a falta de sorte e a gente perde assim uma oportunidade preciosa de nos analisar, de procurar dentro de nós o que a gente fez ou o que a gente faz que pode estar provocando isso na nossa vida.
E mais do que isso, porque isso muitas vezes leva à culpa, e a culpa não é um sentimento produtivo. A gente tem que seguir adiante, mas a gente perde a oportunidade maravilhosa que a gente tem de aprender com aquela situação, de transformar uma situação ruim em algo bom, que vai nos transformar, vai nos fazer crescer como seres humanos. Lembram daquela jovem que eu falei no início? A jovem que ela é bem sucedida na sua carreira profissional. O que ela falou? De toda situação ruim, eu saí ou mais rica, ou mais bonita, ou mais inteligente, ou mais esperta. Por quê? Porque ela se permitiu olhar para dentro de si e analisar o que ela poderia fazer para mudar uma situação ruim ou diante de uma crítica. E ela fez mais do que isso, do que olhar para dentro de si. Ela estudou, ela trabalhou, ela fez coisas diferentes e ela então se superou e ela saiu melhor do que ela estava. Então, são várias coisas que a gente pode aprender de forma assim genérica com uma crise, com uma situação ruim. O que a gente poderia citar de coisas boas que a gente pode extrair diante de uma situação assim? A gente pode, diante de uma crise, inovar, desenvolver a criatividade dentro de nós. A gente começa a respeitar mais o outro porque se coloca na situação do outro. A gente se torna mais solidário quando a gente passa por uma situação difícil. A gente pode começar a se autoavaliar e autodesenvolver. E uma das principais coisas, desenvolver a gratidão. Porque mesmo quando a gente passa por uma situação difícil, a gente é capaz de enxergar coisas boas, pessoas que estão do nosso lado, nos dando força, nos sustentando, porque a gente nunca está sozinho. Então, sempre tem alguma coisa para a gente agradecer. Então, desenvolver esse sentimento de gratidão. No livro Fonte Viva, que é um livro maravilhoso, psicografado por Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel, existem duas lições sobre esse tema, crises. Uma delas chama-se Aceita a Correção e a outra, Não te perturbes. E nesse livro, sempre que Emmanuel vai discorrer sobre um tema, antes ele cita uma passagem do Evangelho. Então, nessa primeira lição, ele cita a carta de Paulo aos Hebreus, capítulo 12, versículo 11. E a passagem é assim: E, na verdade, toda correção no presente não parece ser de gozo, senão de tristeza, mas depois produz um fruto pacífico de justiça nos exercitados por ela. E na segunda lição, ele cita Paulo, carta aos Romanos, capítulo 7, versículo 10. E ele fala assim: E o mandamento que era para a vida, achei eu que me era para a morte. O que essas duas frases de Paulo significam? Que as crises, apesar de terem uma conotação ruim, se nós conseguirmos enxergar o objetivo delas na nossa vida, se tivermos fé, desenvolvermos o sentimento de gratidão, a gente vai tirar o melhor daquilo. E aquilo, no fim, vai nos dar vida através da nossa transformação, da nossa melhoria. Que às vezes a gente pensa assim que uma situação muito ruim que acontece conosco vem para nos derrubar, para nos destruir, para acabar com os nossos sonhos.
mas na verdade elas vêm para nos trazer vida, para trazer vida e transformação. E Emmanuel ele costuma fazer nessas duas lições algumas comparações com a natureza. E uma delas, ele fala assim: a terra, sob a pressão do arado, rasga-se e dilacera-se. No entanto, a breve tempo de suas leiras retificadas, brotam flores e frutos deliciosos. Assim somos nós, meus irmãos, após uma crise. Mas nós só iremos frutificar, só iremos florescer se nós formos o quê? Antifrágeis. Se nós utilizarmos a crise como uma alavanca para o nosso crescimento. É como quando a gente vai lá no nosso jardim e poda uma roseira, não parece que ela morreu? Mas daqui a pouco começa a brotar e vem os botões de rosa e daqui a pouco ela está deslumbrante. Assim somos nós diante das crises e das aflições. Porque crise significa um momento muito difícil, muito desgastante, complicado, conflito. E é interessante porque vem do latim crisis, que era mais usado no conceito assim da medicina e queria dizer momento de decisão, de mudança súbita. E vem também do grego crisis com K, que significa o momento que define a evolução de uma doença, entre o agravamento e a morte ou a cura e a vida. Então, a crise em nossa vida é esse momento de decisão, é um momento que a gente pode optar por tomar decisões positivas ou negativas, que irão impactar no nosso futuro. E no século passado existiu uma escritora americana chamada Ellen Steiner Rice. E ela escrevia poemas cristãos que inspiraram muitas pessoas no mundo todo. E ela escreveu um poema assim: quando as tempestades da vida surgem escuras à minha frente, me recordo de maravilhosas palavras que uma vez eu li. E digo a mim mesmo: quando pairarem nuvens ameaçadoras, não dobre as suas asas e não fuja para o abrigo, mas faça como a águia, abra largamente as suas asas e decole para bem alto, acima de todos os problemas que a vida traz. Pois a águia sabe que quanto mais alto voar, mais tranquilos e mais brilhantes tornam-se os céus. E não há nada na vida que Deus peça para carregar que nós não possamos levar, planando com as asas da oração. E ao olhar para trás, verá que a tempestade passou e você encontrará novas forças e ganhará coragem também. Tempos difíceis criam homens fortes. Todos nós estamos aqui com um único propósito, que é voltarmos melhores do que aqui chegamos. E as crises são instrumentos divinos que têm por objetivo nos tirar da nossa acomodação, nos fazer crescer. E as crises, elas podem ser passageiras, elas podem durar um pouquinho mais, ou às vezes elas podem durar uma vida inteira, que não é nada diante da nossa eternidade. Mas quando elas chegarem em nossas vidas, tenhamos a certeza que
Estamos sendo convidados para um momento de decisão, um momento de transformação interior. E quando nós assim nos sentirmos cansados, nos sentirmos oprimidos, lembremos das palavras do nosso Mestre Jesus, dizendo assim para nós: vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. E o apóstolo Paulo, na sua carta aos Filipenses, capítulo 4, versículos 11 a 13, ele escreveu assim: aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja passando fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Para chegar nesse estado de contentamento, com certeza, Paulo, diante das inúmeras crises pelas quais ele passou em sua vida, ele não dobrou as suas asas e não se escondeu no abrigo. Paulo se superou e se deparou com céus tranquilos e brilhantes. E é isso, meus irmãos, que eu desejo para todos nós: superação. Muita paz a todos, minha gratidão, uma ótima noite.